Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais um estudo no livro de Apocalipse. Este que é o nosso penúltimo estudo. Estamos a um estudo de terminarmos essa jornada pelo livro das profecias do Apocalipse. Espero que você tenha aproveitado muito bem estes estudos, que eles tenham trazido luz, né, para os seus estudos bíblicos e também uma compreensão maior daquilo que nós estamos vivenciando neste momento. Tá bom? Neste momento, antes da gente partir para o estudo do capítulo 18 e 19, quer dizer, 19 e 20, né? 17 e 18 foi semana passada, hoje é 19 e 20. Ali, a penúltima sessão do nosso estudo. Eu gostaria de convidar você para uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso bom Deus. Santo e bendito Deus, queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de estudarmos esse livro das profecias. Quero te agradecer a companhia de todos os nossos amigos que têm participado até aqui, aqueles que têm disposto o teu tempo para poder assistir a estes estudos, participar também aqui conosco, que o Senhor esteja abençoando eles ricamente, porque a tua palavra diz, principalmente com relação ao livro do Apocalipse, que existe uma bênção para aqueles que guardam as palavras dessa profecia. Que o Senhor esteja iluminando o nosso estudo, que o Senhor venha nos abençoar neste momento, mais uma vez, com a tua presença, com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá então para o nosso penúltimo estudo, capítulo 19 e 20. Estamos aí já finalizando o nosso estudo no Apocalipse. Uma bênção pura, espero que todos tenham aproveitado bastante este estudo, tanto aqueles que estão participando conosco aqui, quanto aqueles que assistem depois no YouTube, tá bom? E aqui, meus queridos amigos, olha só, deixa eu só tentar configurar uma coisa aqui pra gente, para ficar mais fácil essa visualização. Deixa eu só vir aqui. Não é esse aqui que eu queria não, mas tá bom. Vamos lá. Meus amigos, olha só, o estudo de hoje nós vamos tratar do milênio, tá certo? Capítulo 19 e 20, a gente vai encontrar ali no capítulo 19 os dois convites. Um convite é para participar das bodas do Cordeiro, tá certo? E o outro convite é para a ceia do grande Deus, né? Ali onde todas as aves são convidadas para essa ceia do grande Deus. E entre esses dois convites, nós temos ali a figura de Cristo, o grande vencedor. Tá bom? Na segunda parte do nosso estudo, quando a gente tratar a respeito do milênio, o milênio e a destruição de Satanás, nós vamos ver ali a prisão de Satanás na Terra, durante esses 1000 anos, e por último, né, a sua última tentativa de sedução das nações, e por fim a sua destruição. Tá bom? Então, assim, eu não sei vocês, depois a gente pode até... Acho que eu vou até abrir esse espaço aqui agora para a gente, as descobertas que a gente fez nesses dois capítulos. Mas quando a gente estuda, né, esses capítulos 19 e 20, eu não digo angustiantes, mas eles são um capítulo assim, tirando, né, o capítulo 19, que trata do júbilo no céu e a figura de Cristo como vencedor, ele é um capítulo angustiante, né, que você começa a ver ali a destruição dos ímpios, depois você vê a destruição da besta do falso profeta, você vê a destruição também de Satanás ali. Então, assim, é algo pesado, né? A gente vê assim, por mais que a gente tenha o júbilo e a vitória de Cristo, e isso excede qualquer outro tipo de sentimento, mas você vê ali que é algo assim, vamos dizer, triste, né? Não tem outra palavra, é triste, né? Porque você vê uma destruição ali completa. Por um lado, ele é triste porque é a destruição completa dos rebeldes, né? Mas por outro lado também existe um alívio, né? Ao mesmo tempo que ele é triste, ele é confortante, né? Porque a gente vê que ali todo o mal vai acabar de uma vez por todas, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer algum comentário a respeito desses capítulos que vocês queiram fazer agora, fiquem à vontade, por favor, se vocês quiserem compartilhar algo que vocês acharam de interessante desse estudo. Senão a gente segue aqui e aí no final a gente traz aí o nosso apanhado, tá bom? Podemos seguir? Então vamos lá. Então aqui no capítulo 19 a gente tem essa figura, né, emblemática de Cristo, né, assentado ali no cavalo branco, junto com ele as hostes do céu,
e eles vêm como vitoriosos, né? Cristo ali ele surge como grande vencedor desse conflito que já se estende aí por milênios, né? A grande controvérsia entre Cristo e Satanás, e Cristo aqui no capítulo 19 ele é apresentado como o grande vencedor. Deus seja louvado por isso. Nós vemos também no capítulo 19 que existe ali, né, antes do juízo dos ímpios, uma última tentativa deles de se rebelarem contra o povo de Deus. Tá certo? O que revela ali que realmente, né, a decisão que Deus tomou, ela é justa, né? Porque nem mesmo depois de eles serem, né, ser dado novamente a vida para que eles recebam o juízo, eles se arrependem, né? Eles continuam em rebelião, eles continuam querendo tomar ali aquilo que pertence a Deus. E por fim a gente vê a destruição de Satanás, uma destruição completa no lago de fogo, né? O inferno. O inferno é o lago de fogo aqui. E a gente vai compreender um pouquinho mais a respeito disso. Então aqui, meus amigos, olha só, a gente está justamente nessa penúltima parte, ó, da porção escatológica, tá certo? O milênio. E o interessante é que desse milênio aqui é a parte a paralela, né? A seção paralela a ele são os 7 selos, tá certo? Lá nos 7 selos, o que a gente tinha? A gente tinha Cristo protegendo o seu povo afligido, tá certo? A gente tinha ali na abertura dos selos, a gente vê ali a questão da igreja, né, como um todo, ela caindo em apostasia. A gente vai ver depois os mártires debaixo do altar, mas mesmo assim a gente percebe ali a proteção de Cristo sobre o seu povo. E aqui, quando a gente trata do milênio, a gente vê finalmente Cristo como grande vencedor, ele entronizando o seu povo. Tá certo? Aquele povo que foi perseguido, que recebeu a proteção de Deus, que clamava ali pela vingança, agora ele é o quê? Ele é entronizado. Tá certo? Esse povo ele recebe ali, junto com Cristo, a bênção, né, de estar nesse reino eterno. Eles se assentam junto com Cristo também no seu trono, aquela que era uma das promessas às 7 igrejas. Tá bom? E avançando mais um pouquinho, olha lá, a gente está, né, na penúltima etapa aqui, a porção escatológica, que trata justamente do milênio, né? O milênio que começa após a queda de Babilônia e após também as 7 pragas, tá bom? Então o milênio ele vem depois da grande tribulação, depois da grande perseguição, depois, né, da marca da besta, é que vem o milênio. Ele vem também depois das pragas, depois que as pragas caem, é que vem o milênio, tá certo? A gente vai falar um pouquinho também a respeito do milênio um pouquinho mais adiante. Então, olha que coisa interessante. A gente comentou aqui que a gente tem 2 ceias, tá certo? Dois banquetes aqui no capítulo 19. Nós temos as bodas do Cordeiro, onde na realidade aqui é um convite, tá certo? As bodas do Cordeiro ela vai ocorrer no capítulo 21, 22. Né? Então, aqui no capítulo 19, o que a gente tem? O convite para a boda do Cordeiro. Tá certo? A gente tem ali todo o regozijo no céu e o convite para participar dessas bodas. E por último, no final do capítulo 19, a gente tem a grande ceia do Senhor Deus, né? Onde ali os ímpios, né, aqueles que foram mortos pela ocasião da vinda do Senhor Jesus, agora eles vão servir de alimento para as aves do céu, para todos esses animais de rapina. E entre essas 2 grandes ceias, né, esses 2 grandes banquetes, o que a gente tem? A vitória de Cristo, tá certo? O que revela a causa maior dessas 2 grandes ceias. Então, as bodas do Cordeiro, elas só podem ser celebradas por conta da vitória de Cristo. E a grande ceia, que é realizada pelas aves dos céus, com as carnes dos ímpios que morreram por ocasião da volta do Senhor Jesus, também só é realizada por conta da vitória de Cristo. Tá certo? Então, a vitória de Cristo, Cristo como grande vencedor, é o tema central aqui do capítulo 19 de Apocalipse. A gente vai estudar ele um pouquinho mais profundamente. Então, olha só, meus amigos, avançando aqui, no capítulo 19, o que a gente tem ali, né? Um grande júbilo no céu. Tá certo? O João diz lá, depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo o quê? Aleluia. Esse aleluia ele vai se repetir por algumas vezes aqui no início do capítulo 19. Ó. 1, 2, 3, 4 vezes entoado, né? Esse canto de aleluia aqui por todos os santos. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Tá certo? Vamos lembrar aqui que no final do capítulo 18, o que a gente viu? A destruição de Babilônia, tá certo?
Então, ali na destruição daquele sistema apóstata, agora, né, todo o céu, uma grande e numerosa multidão, ela diz junto o quê? Aleluia. Porque a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. E aí depois ele vai trazer de novo aquela ideia que a gente viu em Apocalipse 16, quando as pragas começam a cair, né? Porquanto verdadeiros e justos são o quê? São os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, a Babilônia, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. De novo aqui, né, quando diz que Babilônia corrompia a terra com a sua prostituição, algo que a gente viu bastante no estudo passado, é uma referência também lá a Gênesis, capítulo 6, verso 11, quando a terra estava cheia de corrupção, tá certo? Os antediluvianos, eles tinham enchido a terra de corrupção, e por isso que Deus acabou trazendo o dilúvio. Aqui, Babilônia, ela enche a terra de corrupção e prostituição, e por conta disso, Deus traz a destruição. E no verso 3, segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E aí, de novo, a gente tem essa menção dos séculos que a gente viu lá em Apocalipse 14, tá certo? Com relação à destruição daqueles que recebem a marca da besta e recebem a ira de Deus. Só para a gente, eu não lembro se na ocasião a gente acabou lendo o verso de Isaías, que falava lá da destruição de Edom. A gente leu esse versinho, Pê? A gente leu? Isaías 34, verso de 8 a 10, fala da destruição de Edom e fala que ali eles iriam queimar, né? Como piche pela eternidade. Então é a mesma ideia aqui, tá certo? A eternidade não esses séculos dos séculos não significa eternidade, mas significa que vai queimar e vai ter fumaça enquanto houver matéria. Enquanto estiver queimando, vai sair fumaça. Assim que acabar a matéria, deixa de existir a fumaça. O significado aqui é uma destruição completa, tá certo? É uma destruição total. É isso que representa os séculos dos séculos. Depois no verso 4, né? Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E aqui a gente vê novamente uma menção a Apocalipse 4, tá certo? Quando João tem a visão do trono de Deus, e ali você tem os 4 seres viventes, também tem os 24 anciãos fazendo o quê? Prestando uma cena de adoração a Deus. A gente vê um paralelo dessa cena de adoração que a gente viu lá no capítulo 4, agora aqui, depois do conflito. Tá certo? Depois de ter terminado o conflito com a vitória de Cristo. Então a gente percebe aqui que toda adoração, toda essa parte aqui em que a gente vê o nome de Deus sendo exaltado, né? O aleluia, que significa Deus seja louvado, tá certo? Exaltando o nome do nosso Deus, justamente por conta da vitória final sobre todo o pecado. No verso 5 diz, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. E aqui diz, né, os seus servos não têm distinção de classe, não tem distinção de poder, né? Tanto grandes quanto pequenos são servos de Deus, tá certo? Não existe distinção, Deus não faz acepção de pessoas. Depois no verso 6 diz, então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui a gente tem justamente, né, essa questão que a gente falou do término do conflito, porque lembra lá em Apocalipse 12, quando a gente viu que Satanás ele procura fazer uma guerra no céu contestando o reino de Cristo, né? Que Cristo se assentou no trono junto com o Pai, lá em Apocalipse 5, e lá em Apocalipse 12 a gente vê um retrospecto, né, após a ascensão de Cristo e o momento em que ele se assenta ao trono, onde Satanás vai questionar esse reinado, tá certo? E ali há aquela batalha e Satanás ele é expulso de uma vez da presença de Deus, porque quem é o verdadeiro rei agora é Cristo. Mas entre aquele período em que Cristo se assenta no trono e ele estabelece o seu reino, tem todo esse período aí em que nós estamos vivendo. E aqui, finalmente, em Apocalipse, no capítulo 19:6, é dito, né, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, finalmente agora ele reina por completo, tá certo? Ele subjugou todos os seus inimigos. Todos aqueles que se opunham ao seu reino foram agora derrotados. No verso 7 diz o seguinte, alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou.
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tá certo? Então, nesse verso 7 e 8 aqui, onde diz, né, alegremo-nos e exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, aqui, finalmente, é o convite para o casamento entre Cristo e a sua igreja. Tá certo? Esse é o convite do casamento de Cristo e o seu povo. A gente viu lá também em Apocalipse 12, que a mulher, na Bíblia, ela é muitas vezes referenciada como povo de Deus. Não é isso? A gente viu lá tanto o antigo Israel, quanto a igreja hoje, ela é apresentada como sendo a esposa, né, de Deus, a noiva de Deus. E essa ideia aqui da bodas do Cordeiro, ou seja, o momento do casamento de Cristo com a sua igreja, é algo que Cristo falou através de parábolas lá nos evangelhos. Tá certo? Então a gente tem um texto aqui, ó, de Marcos, capítulo 2, verso 19. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos 2, capítulo 19, para a gente ler esse texto. Olha só. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 19. Quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e ler para a gente esse texto. Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então, Dias virão, contudo... Pode continuar? Pode. Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então aqui a gente vê, né, quando os fariseus ali, os discípulos também de João, eles questionam por que os discípulos de Jesus não jejuavam, né, como eles. E aí Jesus explica, podem, né, os amigos do noivo, né, ele vai falar ali, aqueles que estão com o esposo, eles podem jejuar enquanto o noivo está com eles, ou enquanto o esposo está com eles, né? Então ali Cristo ele já enfatiza ali a sua figura, né, como o esposo do seu povo, né, da sua igreja. Né? Ele já estabelece esse relacionamento ali, quando ele responde tanto os discípulos dos fariseus quanto os discípulos de João. E aí ele fala, né? Mas haverá um momento em que será tirado o noivo, então eles vão jejuar, tá certo? Então o próprio Cristo já se identificava ali como noivo, e os seus discípulos e o seu povo como a igreja. E lá em Mateus, no capítulo 22, nos versos de 1 a 14, Cristo ali ele conta a parábola da boda, tá certo? Do casamento ali que ocorre. Então, nessa parábola lá de Mateus capítulo 22, verso de 1 a 14, eles também já está fazendo uma referência a essas bodas que vão ocorrer depois que na sua segunda vinda, tá certo? Quando ali todo o mal for subjugado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11 e verso 2, a gente também tem essa referência da igreja como a noiva do Cordeiro. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Vamos dar uma olhadinha lá? Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura a um só esposo, que é Cristo. Então, aqui de novo, né? A igreja, ela é apresentada o quê? Como uma virgem, como uma noiva, tá certo? Ali vai apresentar pura a um marido. Quem que é o marido da noiva ali? Cristo. Então a gente vê esse relacionamento de casamento entre Cristo e a sua igreja por todo o Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas. Lá em Efésios 5 também, Paulo vai fazer menção a isso, tá certo? E o grande propósito agora aqui é convidar os salvos para essa grande celebração desse casamento. Finalmente, a união de Cristo com a sua igreja. E um ponto que é muito interessante para a gente aqui é que os convidados, eles são também a noiva, tá certo? Porque eles fazem parte o quê? Da igreja de Deus. Então, todos estes fazem parte, né, do povo de Deus, eles são chamados a noiva do Cordeiro, mas ao mesmo tempo eles são os convidados desse grande casamento. Tá certo? Eles vão se assentar ali em mesas junto com o nosso Senhor e Salvador e serão servidos por ele.
Então, essa ideia que é apresentada aqui para a gente, né, desse casamento, é algo que já vem, né, do Novo Testamento, já vem carregado ali, tanto nos evangelhos quanto nas cartas. E é dito que a noiva, ela se vestiu de linho finíssimo. A gente viu que esse linho finíssimo são as vestes de justiça dos santos. Mas essa veste de justiça, ela é concedida por Cristo, tá certo? Porque lá em Apocalipse 3, quando a gente vê, né, a mensagem para a igreja de Laodiceia, Cristo recomenda comprar as vestes de quem? Dele. Tá certo? Então, é o próprio noivo que concede as roupas para a noiva. É ele que dá as vestes de linho finíssimo para a noiva. E uma coisa muito interessante para a gente, que é uma linguagem que a gente encontra, né, do casamento hebreu, a gente já falou um pouquinho a respeito dele, acho que naquele estudo introdutório, né, sobre a volta de Jesus, mas é algo que está lá em João 14, tá certo? Lá em João capítulo 14, nos versos de 1 a 3. Vamos ler esse texto novamente, só para a gente relembrar aqui. João 14, versos de 1 a 3. Cristo, ele vai falar a respeito, né, da sua ida, né, à casa do Pai e depois do seu retorno, justamente com a ideia de um casamento judeu, né, um casamento hebraico da antiguidade. Quem encontrou, por favor, pode ler para a gente. João 14, verso de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Obrigado, El. Então aqui a gente vê essas palavras de Cristo, né, muito diretamente ligadas com o casamento antigo, tá certo? No casamento antigo, o noivo, quando ele desposava a noiva, quando ele, né, pedia ela em noivado ali, eles já tinham um compromisso. Então, a partir daquele momento, o noivo ele saía, ele voltava para a casa do seu pai, ali ele iria preparar a casa para onde ele iria receber a sua noiva, ele ia cuidar de tudo, né? Ele iria trabalhar, gerar todas as condições para poder manter a sua esposa, e quando ele estivesse já com tudo pronto, então ele retornava até a casa do pai da noiva, e ali ele desposava ela, tá certo? E levava ela para a casa do seu pai, onde ali ocorria as bodas. Então, nessa linguagem de João 14 que nós encontramos, nós vemos aqui a mesma coisa, tá bom? Olha só que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Cristo ele foi preparar esse lugar, ele preparou, e aqui no final do capítulo 19, o que nós vemos? Ele retornando para desposar a sua noiva, que é o quê? A sua igreja, tá certo? São todos aqueles, os santos, que estão aqui, que aceitaram, né, a mensagem de salvação, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora também vão participar desse grande casamento. Então, depois, no verso 9, é dito o seguinte, ó, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus, tá certo? Então, essa palavra é verdadeira. Abençoado, feliz é aquele que é chamado para participar de qual ceia? A ceia do Cordeiro. Porque ali ele vai estar junto dos salvos, ele estará junto do nosso Senhor e Salvador para sempre. No verso 10 é dito o seguinte, prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui é um ponto interessante, porque quando João ele tem essa visão, né, da salvação, do convite para as bodas do Cordeiro, e ele vê o quão maravilhoso tudo isso é, o que ele faz? Ele fica tão extasiado que ele se prostra diante do anjo, tá certo? Para adorar o anjo. Só que o anjo fala o quê? Não faça isso, né? É como se ele impedisse ele, João, de se ajoelhar, não faça isso. Porque eu sou o quê? Sou conservo teu. Tá certo? Teu e quem? Dos teus irmãos. Quem são esses irmãos? Aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Então ele fala o seguinte, adora o quê? A Deus. Tá certo? E aqui a gente vê algo importante, né?
um anjo santo puro, que nunca conheceu o pecado, ele recusa a adoração. Quando alguém, né, quer se ajoelhar diante dele, que ele fala, não, para com isso, não faça isso, por favor, eu sou conservo seu, né, eu sou o servo do mesmo Deus que você também serve. Por favor, não faça isso. Adora o quê? A Deus. Isso é algo que a gente vê lá também em Mateus 4, né? Quando Satanás ali, disfarçado de anjo de luz, ele tenta a Jesus no deserto, e aí ele leva depois Jesus para um alto monte e diz, olha, tudo isso aqui eu te darei, se prostrado me adorares, tá certo? E ali Jesus repele ele, dizendo, né, as mesmas palavras que esse anjo, adora somente a Deus. Só a ele nós devemos adorar e prestar culto. Né? A gente não deve prestar culto a nenhum outro ser, nem adoração a nenhum outro ser que não seja Deus. Esse anjo aqui, ele deixa isso claro. E aí depois ele faz o seguinte, ó, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá certo? Ele diz que os conservos de João, eles mantêm o testemunho de Jesus. E a gente viu lá em Apocalipse 12, que você lembra que o dragão ele foi perseguir a mulher, os descendentes dela, né? Que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus, não foi isso? Vamos dar uma olhadinha lá? Apocalipse 12, só para a gente relembrar. 12:17, olha só, que interessante. Apocalipse 12:17, quem encontrar pode ler para a gente esse texto, por favor. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, olha só, o dragão, ele vai fazer guerra contra os descendentes da mulher, aqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, tá certo? E aqui, o que diz pra gente aqui, ó, no verso 10 de Apocalipse 19? O testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. E o que é esse espírito de profecia? O espírito de profecia é o espírito que existe nos profetas, tá certo? Que espírito é esse que existe nos profetas? Quando a gente vai lá no Antigo Testamento, os profetas eles tinham visões, tá certo? Deus dava visões para eles e para muitos Deus falava diretamente com eles. Lembra quando Moisés, né? Ele subiu ao Monte Sinai e ali ele teve um contato direto com Deus, por mais que ele não pudesse ver, né, a Deus, porque senão a glória de Deus ali fulminaria ele. Mas ele pôde falar com Deus. Depois, quando ele morre, ele vai dizer que nunca teve em Israel, né, profeta que se levantasse e conversasse face a face com Deus como Moisés teve essa oportunidade. Então a gente vê ali que os profetas do Antigo Testamento, eles ou recebiam mensagens diretas de Deus, eles tinham visões, tá certo? E por muitas vezes Deus falava através deles. Né? A palavra profeta significa o boca de Deus, ou seja, Deus fala e o profeta fala para o povo. Então, aqui em Apocalipse, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, é esse mesmo dom que havia lá no Antigo Testamento com os profetas, que também foi concedido aos apóstolos, porque eles também tiveram visões também e falaram da parte de Deus. E aqui diz que o povo de Deus, ele também teria, nos últimos dias, o quê? O espírito de profecia, tá certo? O que revela que nos últimos dias teria um profeta no meio do povo de Deus que levantaria e teria esse dom profético, esse testemunho de Jesus. Tá certo? O testemunho de Jesus aqui é testemunhar do caráter de Jesus, mas também é o dom de profecia, tá certo? Seja ele através de visões, seja através de Deus mandar alguém falar a sua palavra para o seu povo. Então aqui o anjo ele explica, né, para João que ele é um conservo dele e ele também é um conservo dos irmãos de João, que são aqueles que têm o testemunho de Jesus, que são aqueles que mantêm o quê? O espírito de profecia. O próprio João aqui, ele demonstra ter esse espírito de profecia, porque ele tem visões, tá certo? Ele ouve o próprio Deus falar e ele revela isso através do livro de Apocalipse. Aqui nos é dado também que o povo de Deus, nos últimos dias, também teria um profeta nesses mesmos moldes, tendo visões e recebendo também revelações diretas de Deus. Tá bom? Então aqui a gente viu essa primeira parte, onde a gente tem um júbilo no céu e o convite para participar
das bodas do Cordeiro. Depois dos versos 11 a 16, a gente vai ter a figura emblemática ali de Cristo, o grande vencedor. E aí no verso 11 é dito: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Este está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos o exército que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui, nessa descrição toda que João dá, é a resposta que a gente que teve lá em Apocalipse 13, quando perguntaram, né, quem é semelhante à besta e quem é que pode guerrear contra ela? Tá certo? Essa é a resposta vem agora. Quem que é? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, ele é o grande vencedor. Tá certo? E aqui a gente tem uma série de imagens dele, lá do capítulo 1 que a gente viu, né? Da sua boca saiu uma espada afiada, a gente viu que era a palavra de Deus. A gente vê também os olhos como chamas de fogo, tá certo? Aqueles olhos que perscrutam tudo, né? Ele olha e ele consegue discernir tudo o que está acontecendo, e é por isso que ele julga e também luta com justiça, né? Ele é o único que pode julgar com justiça e também pode guerrear contra a maldade, porque ele sabe de todas as coisas. É dito aqui também que ele tem na sua cabeça uma coroa, né? Muitos diademas, e aqui revela por que ele é o Rei dos Reis. Tá certo? A gente viu lá que em Apocalipse 12, o dragão, ele tinha, né, 7 cabeças e nas suas cabeças 10 diademas ali, querendo dizer que ele tinha autoridade de rei, ele tinha autoridade de reinar, mas aqui, quando a gente vê a figura de Cristo, ele não tem 10, ele tem muitos diademas, tá certo? Ou seja, ele tem o direito e ele tem a autoridade para poder reinar. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No verso 13, quando diz aqui para nós que ele tem o seu manto tinto de sangue, né? Por que o seu manto ele está ali respingado com sangue? A gente extrai essa imagem lá de Isaías, capítulo 63, dos versos 1 a 6, onde ele próprio pisa o lagar, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Isaías, capítulo 63, versos de 1 a 6. A gente viu no estudo passado que essa parte final de Apocalipse, ela tem muita relação com o livro dos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias, tá certo? Então, olha o que está escrito para nós lá em Isaías 63, nos versos de 1 a 6, olha. Eu vou ler aqui para a gente, tá bom? Olha só. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admitirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Tá certo? Então aqui a gente vê Deus, né, vingando o seu povo. Essa é a mesma imagem que a gente tem aqui de Jesus Cristo como vencedor. Ele está vestido com um manto, e ali ele tem também, né, as marcas de sangue no seu manto. Por quê? Porque ele pisou o lagar da ira de Deus. Este lagar da ira de Deus é aquele mesmo lagar que a gente viu lá em Apocalipse 14, tá certo? Quando a gente tem ali 2 colheitas, né? A colheita dos salvos e aquela colheita dos ímpios para a destruição, que são lançados no lagar. O próprio Cristo, ele vai pisar este lagar. E é por isso que ele tem a sua roupa manchada com sangue. E aí depois é dito o seguinte no verso 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E de novo repete, né? E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente
pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. Essa ideia aqui, meus irmãos, do verso 15, representa que na vinda do Senhor Jesus, tá certo? Na sua vinda, os ímpios, eles serão o quê? Mortos. Tá certo? Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. É uma ideia que tem lá em Isaías, capítulo 11, verso 4. A gente está em Isaías aqui, né? Vamos voltar um pouquinho? Isaías 11, no verso 4, ele fala a respeito disso para a gente, dessa destruição que ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus. Olha só, Isaías, capítulo 11, verso 4. Quem pode ler para a gente, por favor? Mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com a sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. Tá certo? Então aqui a gente viu, né, com o sopro da sua boca, né? Ali no verso 15 está dito o quê? Sai da sua boca uma espada afiada, tá certo? A palavra de Deus. Então, na sua vinda, o que acontece? Os ímpios, eles vão perecer. É aquilo também que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, que fala que o Senhor, por ocasião da sua vinda, com o sopro da sua boca, ele vai matar o quê? O iníquo. Tá certo? Então, os ímpios, na vinda do Senhor Jesus, o que vai acontecer? Eles vão morrer. A gente viu que no sexto selo, né? Na abertura do sexto selo, o que acontece? Uma grande comoção na terra, um grande terremoto, e os próprios ímpios, eles pedem para que as montanhas, os montes, caiam em cima deles para escondê-los, né? Daquele que vem e daquele que se assenta, né, ao trono, né, do Cordeiro e de Deus. Eles mesmos querem se esconder da face de Deus, porque eles sabem que o juízo deles chegou. Tá certo? Então, na vinda do Senhor Jesus, os ímpios, eles serão mortos. É isso que está revelando aqui para nós. E depois diz, né, que no seu manto e na sua coxa o nome escrito é o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tá certo? Ele tem autoridade, ele tem toda o poder para reinar. Ele é o grande vencedor. Aqui a gente vê Cristo como o grande, né, vencedor que ele sempre foi. E aqui a gente vê a manifestação real, né, do seu reino sendo estabelecido. Tá bom? Avançando agora, dos versos 19 a 21, a gente vê uma destruição completa. Tá certo? A gente vê o convite para a ceia do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. Depois a gente tem a figura de Cristo vencedor, retornando à terra para levar o seu povo. E agora a gente vê dos versos 17 a 21 o que acontece com os ímpios. E olha só. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. E aqui a gente vê que entre os ímpios, meus amigos, vai ter toda a sorte de pessoa. Tá certo? Você vai ter ricos, você vai ter pobres, você vai ter homens poderosos de influência, você vai ter aqueles também que não tem nada, você vai ter grandes, vai ter pequenos, vai ter toda a sorte de pessoas no meio dos ímpios. Tá certo? E estes recusaram o convite da salvação. Estes, né, taparam os ouvidos para aquelas 3 mensagens angélicas que nós vimos em Apocalipse 14. Receberam a marca da besta. E agora eles estão condenados. E quando a Bíblia traz para nós aqui, né, que as aves vão comer a carne dessas pessoas, isso vem uma figura lá de Deuteronômio, capítulo 28, verso 26, onde quando a pessoa ela era morta e as aves comiam suas carnes, é porque o corpo não foi enterrado, tá certo? Ou seja, é um completo descaso, né? Aquela pessoa ali, a morte dela é uma morte em humilhação. Né? Não foi nem enterrado, nem foi queimado. Ele foi deixado ao ar livre e ali as aves comeram. Então, todos os ímpios, todos aqueles que não aceitarem o convite da salvação, receberem a marca da besta e permanecerem em rebelião, o que vai acontecer? A morte deles vai ser uma morte indigna. Tá certo? Porque eles morrem pela ocasião da volta do Senhor Jesus. E ali agora os seus corpos ficam, né, a céu aberto, sendo o alimento dessas aves. É por isso que esse anjo chama essas aves todas para a grande ceia de Deus. Tá certo? Essa figura também é lá de 1 Samuel,
1 Samuel, capítulo 17, verso 44, quando Golias fala que ele vai dar o corpo de Davi para que as aves do céu comam, tá certo? E essa figura também, ela é extraída lá de Ezequiel, no capítulo 39, dos versos 17 a 21, quando fala ali de Gog e Magog. Vamos dar uma olhada nesse texto, porque lá no capítulo 20 a gente também vai falar de Gog e Magog, tá bom? Então, Ezequiel, se vocês estão ainda em Isaías, vamos um pouquinho para frente só. Ezequiel 39, olha só. Dos versos 17 a 21, a gente vê a mesma linguagem aqui. Olha lá, quem encontrou pode ler para a gente, por favor. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor, dize às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados em Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura e vos fartareis, bebereis o sangue até vos embriagares. A minha mesa vos fartareis de cavalos, de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Então aqui a gente vê a mesma imagem. Tá vendo? Olha só que coisa legal. Quando a gente for ler agora o Antigo Testamento, né, estiver fazendo o ano bíblico ali, a gente vai tirar várias imagens aí desses livros dos profetas de Apocalipse. Então, olha que coisa fantástica aqui. Aqui é um juízo sobre os ímpios, tá certo? Assim como a gente viu aqui na leitura de Ezequiel, né, o juízo que vai ser realizado contra Gog, e Gog aqui representa os inimigos do povo de Deus, todos aqueles que são inimigos do povo de Deus, Deus vai destruí-los e vai chamar as aves para se fartarem ali das suas carnes. Aqui, os inimigos do povo de Deus também têm o mesmo destino, tá certo? Eles também são derrotados, eles são mortos, e aí as aves vão se fartar das suas carnes. E aí no verso 19 a 21 aqui de Apocalipse, diz o seguinte para a gente. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aquele que está montado no cavalo é o Cristo, tá certo? Mas, o que aconteceu? Ela reuniu todos os exércitos, ela reuniu todos os povos da terra para o quê? Para guerrear contra o povo de Deus. E aí a gente tem aquela imagem lá de Daniel 11, né? No final de Daniel 11, dos versos 40 a 45, quando o rei do norte, ele passa, né? Ele destrói o rei do sul, ele passa ali pela Etiópia, ele convoca todas aquelas pessoas e ele parte em direção ao Monte Santo, né? Para a Terra Gloriosa, para ter um último confronto aqui. E eles querem lutar contra quem? Contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O exército daquele que estava sentado no cavalo são os santos, tá certo? É o povo de Deus. Porque se a gente voltar aqui, ó, quando fala a respeito, né? E seguir, aqui ó, no verso 14 diz assim, ó, e seguiam os exércitos que há no céu, montando o quê? Cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e pura. A gente viu que essa vestidura de linho finíssimo é a justiça de Cristo, tá certo? Então esse grande exército é o povo de Deus. E ali quando eles se reúnem para enfrentar o povo de Deus, no verso 20 é dito o seguinte, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. Então aqui é a besta que surge do mar, lá em Apocalipse 13, tá certo? E aqui o falso profeta é a besta que surge da terra, conforme a gente viu. Que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam o quê? A marca da besta. E eram os adoradores do quê? Da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Percebe que aqui no final do capítulo 19, que a gente tem é uma cena de destruição completa. Os ímpios, eles são mortos por ocasião da vinda de Jesus. É o que está escrito para nós aqui no verso 21. Tá certo?
E a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, que a gente viu lá no nosso estudo de Apocalipse 13, o que acontece? Eles são aprisionados e são lançados para dentro do quê? Do lago de fogo. Esse lago de fogo que arde com enxofre, esse é o inferno, né? A gente vê aqui que esse inferno aqui, ele ocorre aonde? Na terra. E ele ocorre na terra por ocasião da volta de Jesus. Não é um outro lugar, né, destinado onde as pessoas vão ser enviadas para lá e lá elas vão pagar os seus pecados e vão queimar de uma maneira indefinida. A gente vai ver isso agora no capítulo 20. Mas o próprio inferno, né, ele vai ser na terra. É um lago de fogo que vai surgir na terra por ocasião da volta de Jesus. Quando o mundo inteiro ele vai entrar numa grande comoção, grandes terremotos vão existir. A gente viu agora esse vulcão de La Palma, né? Que ali ele entrou em erupção ali e a gente viu aquela lava escorrendo por dias até chegar no mar. Imagina o grande terremoto que a gente vê aqui em Apocalipse, o que vai acontecer com a Terra, tá certo? Quantos vulcões desses vão poder sair à tona, né? E vão derramar a sua lava sobre a superfície da Terra. Então aqui a gente percebe que esse lago de fogo que arde com enxofre não é um lugar específico, separado para receber os ímpios, mas a própria terra vai se tornar esse lago de fogo, tá certo? E ali vai ser a condenação daqueles que se rebelaram contra Deus. E a gente vê que os primeiros a serem enviados para lá é a besta e o falso profeta, tá certo? A besta do mar e o falso profeta, que é a besta da terra. E aqui uma coisa que é interessante que surge para a gente vê aqui nessa tela o surgimento da trindade satânica que a gente viu, tá certo? Depois o estabelecimento de Babilônia e na sequência a sua destruição. E a gente vai ver que a ordem de entrada delas é o inverso da ordem da saída. Porque lá em Apocalipse 12, o que a gente tem no grande conflito, né? O dragão. O dragão ali ele é apresentado para a gente como o inimigo do povo de Deus, tá certo? Depois do dragão, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o primeiro aliado, que é a besta que surge do mar, tá certo? Depois que ele conquista esse primeiro aliado, vem o segundo aliado, que é a besta da terra, o falso profeta. E por último, todos esses três poderes, eles criam o quê? Babilônia, tá certo? Eles estabelecem esse sistema religioso apóstata, que é chamado de Babilônia, lá no capítulo 14 de Apocalipse. E é justamente nesse período em que as três últimas mensagens de salvação, elas são dadas ao mundo com mais poder, que é o último convite, para que as pessoas não recebam a marca da besta, para que elas não adorem a imagem da besta que foi feita, e elas, né, permaneçam fiéis a Cristo para serem salvas, sejam seladas por Deus. Entre o capítulo 14 e depois o capítulo 17, que trata da destruição desses poderes aqui, o que a gente tem lá no capítulo 15 e 16? O fim da intercessão de Cristo no santuário celestial, e no capítulo 16 começa então a cair as pragas. E aí, na sequência de Apocalipse, o que a gente tem? A destruição de Babilônia primeiro, ou seja, aquela última que surgiu é a primeira a ser destruída. Depois, a destruição da besta da terra e do falso profeta, que a gente acabou de ver aqui. Depois, a destruição da besta do mar, os dois são lançados no lago de fogo. E por último, agora em Apocalipse 20, o que a gente vai ver? A destruição do dragão. Tá certo? Então, a ordem de apresentação deles no livro de Apocalipse é o inverso da sua destruição. Tá certo? Aquele que começou a rebelião, aquele que instigou todos esses poderes, ele vai ser o último a ser destruído. Então, olha só o que diz pra gente, então, agora o capítulo 20 de Apocalipse, quando a gente fala do milênio. Quando a gente trata do milênio, a gente acabou de ver aqui pelas cenas descritas do final do capítulo 19, que a Terra ela vai estar num caos completo. Tá certo? A volta de Jesus vai ser uma destruição da Terra. Né? Vai ter grandes terremotos, as ilhas vão fugirem dos seus lugares. A gente vê essa descrição lá no final de Apocalipse 6, né? Na abertura do 6º selo. E a gente vê também essa destruição em Apocalipse 16, quando as 7 pragas caem sobre a Terra. Eles vão acabar com a Terra. Vão destruir a Terra, tá certo? Portanto, a cena que nós temos da Terra durante o milênio é uma cena de desolação completa. Porque os mortos, né, a sua carne foram comidas pelas aves dos céus. Depois, quando não tiver mais comida, essas aves também vão morrer. Ou seja, a Terra ela vai estar destruída completamente e não vai ter mais o quê? Vida. Tá certo? Nenhum ser vivente
nenhum ser humano vai estar vivo aqui na Terra. A não ser, os únicos seres que vão estar vivos aqui nesse período serão Satanás e seus anjos. E olha só que coisa interessante, né? Quando a gente fala do milênio, a gente tem alguns conceitos a respeito do milênio. A gente tem o pós-milenismo ou pós-milenarismo, qual que é essa ideia? É a escola teológica, escatológica, que defende que Jesus Cristo ele virá pela segunda vez quando o milênio acabar. Tá certo? Então, o que eles acreditam? Eles acreditam que a Terra vai passar por 1000 anos de paz, 1000 anos onde o mundo inteiro vai se converter a Cristo, e no final desses 1000 anos é que Cristo vem. Mas você percebe que, quando a gente estuda Apocalipse 19 e 20, é justamente o contrário? Cristo vem primeiro, montado no seu cavalo, e depois é o milênio. Tá certo? Ou seja, a Bíblia é clara com relação a isso. Né? Como que as pessoas conseguem, né, estabelecer essas ideias, essas doutrinas, sendo que vai totalmente contrário ao que está escrito na Bíblia? Então, essa ideia do pós-milenalismo, né, o pós-milenarismo, é a ideia de que até o mundo inteiro vai se converter a Cristo. Então, a Terra vai ter 1000 anos de paz, vai ter 1000 anos de prosperidade, e no final desses 1000 anos, então, Cristo vem. O que a gente viu aqui em Apocalipse é totalmente contrário, né? A Terra vai ser totalmente destruída, os ímpios serão destruídos, então Cristo vem e estabelece o milênio, tá certo? É a partir da vinda de Cristo. A gente tem uma outra visão que é amilenarismo. Olha o trava-língua. Amilenarismo. Esse aqui representa a ideia para a gente, né? Eles afirmam que o milênio ele já começou, tá certo? Ele já começou e ele corresponde à atual era da igreja. Então, quando Cristo morreu no Calvário, a igreja foi estabelecida, já começou esse milênio. O amilenarismo sustenta que, apesar do reinado de Cristo durante o milênio seja de natureza espiritual, ou seja, é algo espiritual, não é algo visível, não é algo literal, no final da era da igreja, Cristo retornará no julgamento final e estabelecerá um reino permanente no novo céu e na nova terra. Tá? Então, essa visão aqui, amilenarista, ela crê que esses 1000 anos são espirituais, tá certo? Não são literais como é apresentado aqui no Apocalipse, e que ele já começou com a vitória de Cristo lá na cruz, tá certo? Quando a igreja foi estabelecida, ali já começou esse milênio. E aí nós temos uma outra visão, que é o pós-milenarismo, tá certo? E essa é o pré-milenarismo, desculpa, eu li errado. Pré-milenarismo. E qual que é essa ideia? É a ideia que a gente acompanha aqui no livro de Apocalipse. Né? Nós cremos que a vinda de Jesus ela irá ocorrer antes do milênio. Tá certo? Então, Jesus retorna antes do milênio começar. A vinda de Jesus estabelece o início do milênio. É isso que a gente acompanha quando a gente estuda Apocalipse 19 e 20. A gente não vê... Quando a gente estuda o livro de Apocalipse, vamos pegar do capítulo 14 em diante, né, onde a gente tem um grande conflito ali, não tem nada ali que vai dizer que todo mundo vai se converter a Deus. Tá certo? É justamente o contrário. O que a gente vê é o mundo em rebelião contra Deus. Principalmente se a gente tomar a queda de Babilônia, né, lá nos capítulos 17 e 18. Tá certo? É o mundo inteiro lutando contra Deus e, por fim, quando Cristo, né, retornar, ele acaba com essa batalha e aí sim ele estabelece o milênio. E uma coisa que é interessante para a gente é o seguinte, ó, nos 3 primeiros séculos da igreja, ou seja, até, né, os anos 200 ali da nossa era, a ideia que prevalecia no meio cristão era a ideia pré-milenar. Ou seja, durante esses, né, 3 primeiros séculos da igreja, todos os cristãos, eles criam dessa mesma maneira, que Cristo viria antes do milênio começar, tá certo? O milênio começaria com a volta de Cristo. Só que daí o que acontece? A partir do século IV, ou seja, bem na época de Pérgamo, lembra lá das 7 igrejas, que começam a entrar as heresias na igreja, que começa, né, a haver casamento com as doutrinas pagãs. O que acontece? Ali, um homem chamado Ticônio, né, um donatista africano chamado Ticônio, ele propôs uma outra ideia. E aí Agostinho, que era um dos pais da igreja, ele comprou também essa ideia e começou a ser propagada dentro da igreja. Tá certo? Então, bem dentro do período de Pérgamo, que é o período de apostasia da igreja, né, que ela começa a apostatar,
que acontece? Já entra uma doutrina que remove essa ideia de que primeiro Cristo volta e depois ocorre o milênio, tá certo? E aí depois, olha que coisa interessante, quando a gente fala do pré-milenismo, né, Cristo volta primeiro e depois ocorre o milênio, lá no século XIX, Darby, que foi um teólogo anglicano, ele então sugeriu, dentro do sistema, né, pré-milenista, a visão dispensacionalista, tá certo? E do que se trata isso? Essa ideia do dispensacionalismo é toda aquela ideia que a gente já viu de arrebatamento, tá certo? De que a igreja não vai enfrentar a grande tribulação, que é totalmente contrário ao que a gente tem estudado aqui no livro de Apocalipse, tá certo? Porque a gente tem visto que o povo de Deus vai enfrentar a tribulação. Eles vão ser protegidos por Deus, mas eles vão enfrentar a provação, tá certo? Não há nenhum arrebatamento secreto aqui. O povo de Deus não é tirado da terra enquanto as pragas estão caindo. Pelo contrário, eles são protegidos por Deus. E aí, isso surge justamente em que século? Século XIX, lá por volta dos anos 1800. E aí, lembra quando a gente fez o nosso estudo lá da quinta trombeta, né? Quando começam a surgir ali todos aqueles enredos de Satanás com relação ao espiritismo e etc. É justamente nesse mesmo século que surge essa ideia dispensacionalista de arrebatamento, de que a igreja não irá enfrentar a grande tribulação. É interessante isso, né? Porque essa doutrina do milênio, ela é distorcida em 2 pontos chaves da história. Lá na igreja de Pérgamo, né, no século III, quando as heresias começam a invadir a igreja, e também justamente quando nós estamos caminhando para o ponto do fim, tá certo? Onde ali as 3 mensagens começam a ganhar um volume maior, começam a entrar essas heresias aqui. Então, dito isto, meus amigos, o que a gente vê aqui a respeito do milênio é que ele ocorre após a segunda vinda de Jesus. E lá no capítulo 20 diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E aqui a gente tem uma linguagem semelhante àquela que a gente viu em Apocalipse, lá no capítulo 9, né? Quando a gente vê um anjo caindo do céu e ele tem a chave do abismo, tá certo? Só que a gente viu que lá, esse anjo que cai do céu com a chave do abismo, ele é o próprio diabo, tá certo? E ali ele abre o abismo, que é aquele local onde os demônios, né, estão confinados, e eles se espalham pela terra para trazer aí toda a sorte de malignidade sobre os homens, aqueles que não foram selados por Deus. Aqui o que a gente vê? Um anjo descendo do céu, ele tem a chave do abismo, só que ele tem junto o quê? Uma corrente. E aqui ele não liberta, né, aqueles demônios que estão confinados no abismo. O que ele faz aqui? Ele prende, tá certo? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Tá bom? Então, qual que é aqui a circunstância da prisão de Satanás? É justamente ele não poder enganar as nações. Quando a gente vê lá em Apocalipse 12, né, apresentado novamente o dragão, fala que ele é o quê? O grande sedutor do mundo, tá certo? O grande enganador. Como é que Satanás age? Enganando as pessoas. Como é que Satanás se mantém livre em atividade? Enganando as pessoas. Desde a sua queda, ele trabalha dia e noite em manipular, enganar e fazer com que as pessoas façam a vontade dele e se rebelem contra Deus e a sua lei. Tá certo? Então ele não para. Ele é um ser espiritual, né? Ele não dorme, ele não tem fome, ele não tem sede, então ele está trabalhando o tempo inteiro buscando enganar as pessoas, buscando seduzir as pessoas. E o que a gente vê aqui, que essa prisão dele ocorre justamente por ele não ter mais a quem enganar. Porque toda a terra está destruída e os ímpios estão mortos. Ou seja, somente ele e os anjos estão aqui na terra. E o que eles têm para fazer agora? Nada, tá certo? A única coisa que eles podem fazer agora aqui é pensar em tudo aquilo que eles fizeram desde o momento em que eles foram expulsos do céu. Então, olha só que coisa interessante para a gente. Lá em Isaías, capítulo 24, dos versos 21 ao verso 23,
tem um texto que remete muito a essa questão do milênio. Olha só. Isaías 24, versos 21 e 23. Quem que pode ler para a gente? Naquele dia, o Senhor castigará-nos. Desculpa, gente, eu tentei ler aqui, mas não vai dar para mim. É que eu estou com um problema no meu olho, uma inflamação, e aí eu não consigo enxergar muito bem. Desculpa aí. Não, imagina. Não, Alguém, por favor, tá? Me assuma aí. Isaías 24, versos 21 e 23. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra. Serão ajuntados e presos em masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. Olha só, percebe que a linguagem que é utilizada aqui em Isaías, ela é muito semelhante a essa prisão de Satanás? E o que é dito para a gente aqui em Isaías? Ó, que Deus ele vai castigar o quê? Os exércitos do alto. Tá certo? Quem é o exército do alto? Quando a gente olha na Bíblia, as hostes celestiais são os anjos de Deus. E aqui em Isaías é dito o quê? Que o Senhor ele vai castigar esses anjos, tá certo? Esses anjos caídos que se tornaram demônios. E um ponto que é interessante para a gente aqui é que o castigo destes anjos, né, que se tornaram demônios, ele ocorre depois de um tempo. Percebe lá no verso 22? Ó, eles são ajuntados como presos numa masmorra. É a mesma linguagem que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 20. Eles são presos, né? Satanás ele é preso durante 1000 anos. Eles são presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. E outra vez, eles serão o quê? Castigados depois de muitos dias. Ou seja, eles vão ser presos, vai passar um período, e quando esse período chegar no fim, o que vai acontecer? Eles são castigados. Tá certo? Quando a gente olha aqui para o milênio, ele apresenta justamente essa imagem. Satanás e seus anjos eles são aprisionados durante 1000 anos, e após esses 1000 anos, o que acontece? Vem o juízo deles. Tá certo? Então, é isso que traz para nós aqui essa prisão de Satanás. Né? O fato da terra não ter mais vida, dela estar destruída e ele não ter a quem enganar, ele está preso. Né? Ele não consegue mais enganar ninguém. Aí no verso 4 diz o seguinte, ó, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá certo? Quando a Bíblia aqui traz para a gente 1000 anos, esses 1000 anos eles podem ser interpretados tanto simbólicos como literais, tá certo? Ele pode ser tanto 1000 anos literais, um milênio, quanto também pode ser um grande período, né, em que ali os salvos estarão reinando com Cristo e Satanás estará aprisionado aqui na Terra. A tradição judia, ela interpreta que a Terra hoje ela tem 6.000 e poucos anos, tá certo? A gente está caminhando aí para os 7.000 anos. A tradição judaica ela traz com ela essa contagem de tempo. Né? Não é a mesma contagem do que a maioria dos judeus hoje estabelece. Né? Se for ver, acho que o ano novo judaico ocorreu em setembro, e ali eles estão no ano 5.000 e alguma coisa, certo? Não é esse mesmo cálculo, mas pela tradição judia, a Terra estaria perto de completar 7.000 anos. E segundo essa tradição judia, o que ia acontecer? Quando chegasse o 7º milênio, né? Ali a Terra entraria o quê? Num grande descanso. Tá certo? Ela passaria por um grande descanso. Assim como a nossa semana tem um ciclo de 7 dias, e no 7º dia, né, a gente descansa, né? Deus separou esse dia para ser santificado e abençoado. A Terra também, a nossa história aqui, caminharia nesse mesmo sentido. Tá certo? Após 6.000 anos de pecado, o 7º milênio, né? Ele seria um milênio de descanso. Seria um milênio onde nós
descansaríamos desse grande conflito. Então, se a gente olha, né, essa tradição judaica e observa aqui o texto bíblico, pode muito bem representar esse milênio, tá certo? Depois de 6.000 anos de pecado, o que acontece? No final dele, quando iniciar o 7º, a gente tem um descanso do conflito, porque ali acabou todo o mal, tá certo? Satanás está aprisionado e os salvos estão reinando com Cristo na eternidade. E aí, quando diz para a gente aqui no verso 4, né, vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, é um ponto interessante para a gente, porque é aquela linguagem que a gente vê lá de Daniel, né? Quando a gente vê tronos, a gente vê que um julgamento vai estar em início, tá certo? E aqui diz que se assentaram naqueles, aqueles que foi dada a autoridade de julgar. Ou seja, quem vai sentar agora no trono e vai julgar são aqueles que têm autoridade. E quem são estes? Os salvos. Tá certo? Agora, os salvos, eles vão julgar. No caso aqui, né, eles vão julgar o juízo de Deus. Porque Deus já fez o juízo dele, né? Cristo, ele já fez o seu juízo. Mas agora os salvos seria uma auditoria, vamos dizer assim, né? Eles vão julgar, né, ali o julgamento de Cristo. E olha que coisa interessante para a gente. Ó. Olha lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, o que Paulo fala a respeito disso. Tá bom? A gente viu que nessa situação do milênio, o que acontece? A Terra está destruída, os únicos seres vivos aqui na Terra são o diabo e os seus anjos. Os salvos, eles estão com Cristo na eternidade. E lá na eternidade eles se assentam em tronos para reinar com Cristo, mas também para julgar, porque o rei, ele tanto reina quanto ele também julga. Tá certo? Lembra de Salomão? Ele se assentava no seu trono para reinar e para julgar. Agora, olha o que está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3 para a gente. Quem que pode ler, por favor? Alguém encontrou aí? 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3. Olha aqui, eu vou ler para a gente, tá? Olha o que está escrito aqui. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Tá certo? Então aqui, Paulo ele está falando para os membros da igreja de Coríntios para eles julgarem as questões entre eles lá que haviam, tá certo? E ele fala assim, se nós vamos julgar, inclusive os anjos, tá certo? A gente vai julgar os anjos, quanto mais a gente deve julgar as questões aqui que ocorrem, na igreja, no meio do nosso povo. E aqui, Paulo, ele já dá um vislumbre do que irá acontecer nesse milênio. Os santos, eles vão se assentar em tronos para reinar e para julgar. Eles vão fazer ali uma revisão do julgamento de Deus. Tá certo? Eles vão ver por que os ímpios se perderam. Por que aquelas pessoas que não estão ali se perderam. E aí, toda dúvida, né? Tudo aquilo que possa existir de dúvida com relação ao porquê essas pessoas não foram salvas vai ser esclarecida durante esse período. E aqui também traz para a gente uma coisa muito interessante. Olha só. Quando João vê esses tronos, olha o que ele também vê. Vi ainda as almas de quem? Dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E o que aconteceu com essas pessoas? E viveram, e reinaram com Cristo. Tá certo? Lembra quando a gente fez aquele nosso estudo introdutório, quando a gente falou a respeito do estado dos mortos? Tá certo? A gente viu ali que as pessoas que morreram, o que aconteceu? Elas estão no sono. Né? Elas não estão nem no céu, nem no inferno e nem em um outro plano astral. Simplesmente o corpo voltou ao pó e o fôlego de vida que é dado por Deus voltou para Deus. E aqui tem mais uma confirmação disso.
Porque aqui, ó, a alma, né, a vida daqueles que morreram por conta do testemunho de Jesus, o que aconteceu até esse período, até a volta de Jesus? Estavam mortos. Mas depois que Jesus retorna, o que acontece com elas? Elas vivem e reinam com Cristo. Ou seja, elas já não estavam vivas lá no céu com ele reinando. Elas já não estavam lá. Elas estavam mortas, mas quando Cristo retorna, então o que elas? Passam a ter vida e elas vão reinar junto com Cristo. Aí sim elas começam a reinar junto com Cristo. Tá vendo como a Bíblia, meus irmãos, ela esclarece todos estes pontos pra gente? É quando a gente estuda realmente com afinco, né, guiado pelo Espírito Santo, ela responde todas essas dúvidas para nós. E aí no verso 5 diz o seguinte, ó: e os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? Os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? A ressurreição dos salvos, tá certo? Aqueles que foram mortos por conta do testemunho de Jesus, aqueles que foram mortos por conta da palavra de Deus, porque não aceitaram adorar a besta, porque não receberam a marca da besta, esses que morreram por conta desse testemunho, eles ressuscitam na volta de Jesus. Mas os ímpios, aqueles que morreram na vinda de Jesus, eles continuam mortos até completar 1000 anos. Portanto, a primeira ressurreição é a ressurreição de quem? Dos salvos. Tá certo? É isso que vai estar dito para nós lá em João, no capítulo 5, no verso 29. O próprio Jesus, ele fala a respeito dessas duas ressurreições. A dos ímpios, a dos salvos, né? E a dos ímpios. Primeiro, a dos salvos. E por último, a ressurreição dos ímpios. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? João, capítulo 5, verso 29. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 29. Olha lá, Jesus ele é bem claro com relação às duas ressurreições. A primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. A segunda, a dos ímpios para receber, né, a punição, para receber ali o seu juízo. Quem encontrou pode ler para a gente, por favor. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então aqui Jesus, ele mesmo fala a respeito dessas duas ressurreições, tá certo? A primeira ressurreição é a dos salvos, aqueles que morreram em Cristo, que descansaram em Cristo. É essa ressurreição que Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que a gente viu também no nosso estudo introdutório. Se você não acompanhou o nosso estudo introdutório, onde a gente fala a respeito da volta de Jesus e o estado dos mortos, a gente recomenda que você assista também esse estudo. Já a segunda ressurreição é aquela ressurreição que se dará após os 1000 anos. E nessa ressurreição só será ressuscitado os ímpios, tá certo? Aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. Então aqui no verso 6 é dito o seguinte, ó: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Tá certo? Então a promessa aqui para os salvos é de reinar com Cristo 1000 anos. Aquilo que a gente viu lá no princípio do nosso estudo, né? Que Cristo nos comprou para sermos reis e sacerdotes para o nosso Deus. Ele vai se cumprir nesse período do milênio. Nós iremos nos assentar em tronos, iremos reinar com Cristo e iremos também julgar, né, os ímpios, o porquê daqueles que rejeitaram a salvação não estão lá. Quando a gente fala do juízo, meus irmãos, ele tem algumas fases, tá bom? Que é importante a gente ter em mente. O juízo de Deus, ele acontece pelo menos aqui em 4 fases, tá certo? Quais são elas? O juízo que a gente fez, que a gente viu lá no nosso estudo de Daniel, né, ao final das 2.300 tardes e manhãs, esse é o juízo pré-advento. Esse é o juízo no qual Jesus ele passa do lugar santo e entra no lugar santíssimo. Lembra do nosso estudo de Levítico 16? Né, que no dia da expiação, no dia do juízo, no dia do perdão, o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo e ali no final desse ritual, né, todo o pecado do povo de Israel ele era perdoado, tá certo? Então Cristo em 1844 ele entrou no lugar santíssimo
E quando ele sair do lugar santíssimo, a gente viu aqui no estudo do Apocalipse, acabou a intercessão, todo o caso foi decidido para a vida ou para a morte, tá certo? E o seu povo, aquele que confiou nele, que entregou a vida nas mãos dele, o que ele vai ter? Ele vai ter os seus pecados o quê? Apagados, tá certo? Os seus pecados, eles foram apagados do registro celestial, e agora eles herdarão a vida eterna junto com o seu Senhor e Salvador. Então, esse juízo, essa primeira fase do juízo, nós chamamos ela de pré-advento. Por quê? É o juízo que Cristo está fazendo neste momento, e ao término desse juízo, ele vem para buscar o seu povo. Então, esse é o juízo pré-advento. Só que na segunda vinda de Cristo, também ocorre um juízo ali. Porque os salvos irão com Cristo, e os mortos vai acontecer o que com eles? Quer dizer, os ímpios, eles vão morrer, tá certo? Eles vão receber ali a primeira parcela ali da sua punição. Eles vão morrer na vinda do Senhor Jesus. E isso a gente encontra aqui, ó, por exemplo, falando do juízo pré-advento, né? Nós temos o texto lá de Daniel, capítulo 7, verso 9, quando se assentam os tronos e são abertos os livros, tá certo? Ali Jesus, ele inicia esse juízo pré-advento. Lá em Atos, capítulo 17, verso 31, Paulo, ele fala a respeito de que o próprio Cristo irá julgar todo mundo. Esse é o juízo pré-advento. E depois ocorre um juízo na segunda vinda, que a gente vê lá em Mateus capítulo 25, versos 31 e 32, quando Jesus vem, né, e ele separa os bodes dos carneiros, tá certo? Ali ocorre um juízo também. Os ímpios são destinados à morte, e os salvos, eles são levados às alturas para o encontro com Cristo. A gente vê esse juízo da segunda vinda também em Apocalipse 6, verso 17, quando os ímpios pedem para os montes caírem sobre eles para escondê-los da face de Deus, tá certo? Em Apocalipse 19 e 15, que a gente fez o estudo essa semana, na vinda do Senhor Jesus como rei vitorioso, também ocorre o juízo. Os ímpios morrem, né, pelo sopro da sua boca. Depois, no período do milênio, a gente tem esse juízo pós-advento, que foi esse que a gente acabou de ver, tá certo? Durante o milênio, né, os santos, eles vão se assentar em tronos e eles vão julgar e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Esse período é o período do juízo pós-advento. É justamente nesse período em que os salvos, eles vão ali, né, vamos dizer assim, né, fazer uma auditoria sobre o juízo de Deus, para saber se foi justo, para ter as respostas das perguntas que eles tenham, né, para tirar qualquer dúvida que possa existir. Deus, ele faz um julgamento justo, e é tão justo e transparente que ele abre essa possibilidade para que os salvos também possam ali examinar os registros, tá certo? E por último, é o juízo executivo, tá bom? Que a gente vê agora no final do capítulo 20, que é o quê? Agora é o pagamento de todos aqueles que rejeitaram a salvação. Agora eles recebem, né, segundo as suas obras, né, o juízo de Deus sobre eles. E é justamente esse ponto que a gente vai ver agora, tá bom? Então, o juízo de Deus, ele tem pelo menos 4 fases. Ele começa com o juízo pré-advento, lá em 1844, aqui é o juízo sobre a casa de Deus, tá certo? É só sobre os salvos. Aqui é o juízo pelo povo que se diz ser povo de Deus. Quando Jesus terminar esse juízo, ele retorna à terra, então aqui ocorre, né, um outro juízo, que é a separação dos salvos dos ímpios. Durante o período do milênio, a gente tem esse juízo pós-advento, onde os salvos vão poder também julgar, né, o juízo de Deus. E por último, a gente tem o juízo final, que é a destruição dos ímpios e de Satanás para todo sempre. Então aqui, nessa segunda parte do milênio, olha o que a gente encontra. Quando se completa os 1000 anos, Satanás, ele é solto da sua prisão, tá certo? E por que ele é solto da sua prisão? Olha lá. Ele sairá para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E eles marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui, João, ele faz um resumão do que vai acontecer, tá certo? E a partir do verso 11 e 15, ele diz por que Satanás foi solto, ó. No verso 11 diz o seguinte, ó: "Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Esses são os ímpios. Lembra lá de Apocalipse 6?
né, na abertura do 6º selo, eles fogem da presença de Deus. No verso 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, por que Satanás, então, ele é solto após os 1000 anos? Porque no término dos 1000 anos, os ímpios, eles são o quê? Ressuscitados. Tá certo? Eles são ressuscitados para receber a sentença deles. Porque você concorda que na volta de Jesus, eles morrem. Mas eles não receberam a sentença ainda. Eles sabem, tá certo? Eles sabem o porquê. Né? Aqueles que não acreditavam, aqueles que zombaram, né, daqueles que acreditavam na vinda do Senhor Jesus. Na hora que eles verem Jesus, eles vão se desesperar e eles vão saber, né, o que está acontecendo. Mas eles não têm a ideia de que eles estavam no juízo e precisam agora receber a sua sentença. Tá certo? Até mesmo, né, as pessoas que cometem crimes aí, elas precisam ser levadas a júri e receber ali a sentença. Então aqui os mortos também serão ressuscitados para receber essa sentença. E é por isso que Satanás ele vai ser solto da sua prisão depois dos 1000 anos. E aí, de novo, ele vai seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. A gente viu já em Ezequiel, capítulo 38, né? A respeito ali de Gog, né? O rei de Gog. E aqui Gog e Magog representa o povo inimigo de Deus, tá certo? É o povo que se opõe a Deus. Portanto, aqui Satanás, quando essas pessoas forem ressuscitadas, ele vai seduzir todas elas novamente. E ele vai vender a ideia de que eles podem vencer, porque a multidão deles, né, é muito grande. É como se fosse o quê? A areia do mar. Então eles vão falar, gente, olha o número de pessoas que estão do nosso lado e olha o número de pessoas que estão do lado de Deus. A gente vai ver em Apocalipse 21 que quando a Nova Jerusalém descer, ela vai descer na terra, tá certo? E quando ela descer na terra, ela vai descer sobre o Monte das Oliveiras ali. Então você imagina a Nova Jerusalém descendo na terra, a cidade de Deus, num local, só que toda a terra está coberta ali de ímpios que foram ressuscitados para receber o seu juízo. O que eles vão pensar? Não, a gente pode vencer, tá certo? O nosso número aqui é muito maior. E se você contar que do lado desses ímpios que foram ressuscitados, você vai ter ali grandes mentes, né? Da perversidade, você vai ter ali Hitler, vai ter Napoleão, você vai ter ali grandes estrategistas, grandes generais, né? Grandes homens de poder aí para poder maquinar o mal, todos unidos para destruir o povo de Deus e a sua cidade. Então, com o número, né? Como a areia do mar, eles vão marchar. Olha, o termo aqui marchar é posição de guerra, tá certo? Eles vão fazer guerra contra a cidade santa que desceu sobre a terra. Então, pela superfície da terra, e vão fazer o quê? Sitiar a cidade santa. Eles vão fazer um cerco sobre a Nova Jerusalém. Só que quando eles intentarem esse mal, o que vai acontecer? Desce, porém, fogo do céu e consome a eles todos. E isso revela para a gente algo que a gente já tinha visto lá quando caem as 7 pragas, né? Que realmente as pragas caem, o que os homens fazem? Eles blasfemam de Deus. Né? Eles não se arrependem, neles não tem nenhum sentimento de se voltar para Deus e pedir perdão. Eles estão em rebelião completa. E aqui novamente a gente vê isso. Quando eles são ressuscitados para receber o juízo, o que eles fazem? Não passa nenhum arrependimento na mente deles. O que eles querem é justamente lutar contra Deus e lutar contra o seu povo. O que revela que realmente os juízos de Deus eles são justos. Tá certo? O julgamento que Deus fez, ele é perfeito, ele é reto. E aqui todos eles são destruídos. O diabo, que é o sedutor deles, foi o quê? Lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram também a besta e o falso profeta. E quando diz aqui que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, é novamente aquela ideia, tá certo? Eles serão atormentados de dia e de noite, enquanto tiverem de pagar pelos seus pecados. A partir do momento que eles terminam de pagar pelos seus pecados, eles morrem, tá certo? E é uma destruição eterna, completa. E aí entra um ponto interessante para a gente, né?
a gente percebe aqui que cada um vai ser julgado o quê? Segundo as suas obras. Ou seja, quem praticou muito mal vai pagar muito. Tá certo? Quem não aceitou a Cristo, não aceitou a salvação, mas né, viveu uma vida, vamos dizer assim, moralmente correta, vai pagar pouco. Tá certo? Agora, quem foi perverso, né, praticou o mal sempre, esse vai pagar de acordo com o quê? Com as suas obras. E aí a gente vê uma coisa interessante aqui. Satanás, ele vai ter que pagar muito. Tá certo? Ele vai pagar muito. E entra um ponto muito importante. Lembra lá em Levítico 16, quando a gente viu o dia da expiação, o que ocorria no final desse juízo? O sumo sacerdote, ele saía do lugar santíssimo, passava pelo lugar santo, e aí ele chegava no bode que não tinha sido sacrificado, tá certo? Ele colocava as suas mãos sobre a cabeça do bode e transferia os pecados que estavam lá no santuário para onde? Para aquele bode, tá certo? E depois um homem era encarregado de pegar esse bode, levar ele para o deserto e deixava esse bode lá no deserto para ele morrer. E ali os pecados, eles eram o quê? Exterminados. Quando a gente olha para essa questão do milênio, olha que coisa interessante. Os salvos, eles vão com Cristo para a eternidade. Os ímpios morrem. Satanás, ele fica durante 1000 anos sozinho aqui na Terra, num deserto completo. Porque não tem vida, tá certo? Ele está num deserto. E durante esses 1000 anos ele pensa, né? Em tudo que ele fez, em toda a sua rebelião, quantas pessoas ele levou à destruição? Porque ele quis tomar o lugar de Deus. E no final desses 1000 anos, o que acontece com ele? Ele é lançado para dentro do lado de fogo e ali ele vai pagar segundo o quê? As suas obras. E aí entra um ponto muito interessante. Assim como o bode, lá em Levítico 16, recebia, né, os pecados que estavam no santuário, e vamos dizer assim, ele recebia a consequência desses pecados, né? Ele tinha que pagar o preço desses pecados. Satanás, ele vai pagar o preço pelos pecados dos salvos que estão com Jesus. Aqueles por quem Jesus morreu, né, ele comprou. Cristo, ele nos comprou, tá certo? Mas ele não tinha pecado nenhum. Ele nos comprou com seu sangue. Ele recebeu nossos pecados sobre ele. Só que no final do milênio, o que vai acontecer com esses pecados? Eles serão colocados sobre o verdadeiro originador do mal, Satanás. Porque Cristo não merece receber isso, tá certo? Ele pagou o preço. Mas no final, o grande originador de todo pecado, ele vai receber todos estes pecados. E é por isso que Satanás, ele trabalha dia e noite, meus queridos amigos, para tirar pessoas do reino de Deus. Porque cada pessoa que ele tira do reino de Deus, essa pessoa, se ela se perder, ela vai pagar pelos pecados dela. Mas se essa pessoa se salvar, quem paga pelos pecados dela é o próprio Satanás. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Mas se Satanás já sabe porque perdeu, se ele sabe que ele foi destruído lá na cruz do Calvário, por que ele continua em rebelião, então, aí? Porque quanto mais pessoas ele tirar do reino de Deus, menos tempo ele vai pagar pelos pecados daqueles que forem salvos. É por isso que eles estão tão empenhados para tirar a nossa vida e tirar a vida dos nossos familiares, dos livros que estão no céu, no livro da vida do Cordeiro. Porque assim ele vai ter um alento, né? Um pouco menor. Ele vai poder ali, não vai pagar tanto pelos pecados das pessoas. Tem uma história interessante que diz que na guerra do Iraque, do Kuwait, na verdade, quando os Estados Unidos venceu, né, aquela batalha ali, e ali o Iraque estava se retirando, os iraquianos eles estavam se retirando ali do Kuwait, o que eles faziam? Eles iam passando pelos poços de petróleo e eles iam incendiando esses poços de petróleo, tá certo? Eles iam tacando fogo naquilo. Eles falaram, mas por que vocês estão fazendo isso? Eles falaram, a gente já perdeu a guerra, não resta mais nada para nós. Então a gente também vai destruir esses poços de petróleo para que os Estados Unidos não tenham acesso a eles, tá certo? Ou seja, já que nós perdemos, então nós vamos causar o maior dano possível. É exatamente esse trabalho que Satanás procura fazer neste momento. E é por isso que, mais do que nunca, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque é dito aqui para nós que todo aquele que não foi inscrito no livro do Cordeiro, esse será lançado também no lago de fogo. Tá bom? E aí no verso 14, finalizando aqui, meus amigos, e verso 15 diz o seguinte:
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é a morte completa, a destruição total. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí a gente vê aquilo que Paulo diz, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26, que o último inimigo a ser derrotado é o quê? É a morte. E a morte finalmente será derrotada aqui. Porque quando diz para nós que a morte e o inferno, inclusive elas, serão lançadas para dentro do lago de fogo, significa que é uma destruição completa. Tá certo? O inferno é o quê? Destruição total. Não é um local onde as pessoas vão continuar queimando por toda a eternidade. A gente tem visto isso nos últimos estudos. A gente viu lá na queda de Babilônia que a destruição de Babilônia é o quê? Ela é total, tá certo? Ela não vai se levantar novamente. Aqui, a destruição dos ímpios é uma destruição o quê? Total. Eles não vão ter uma segunda oportunidade. Vai ser a morte completa. Essa é a segunda morte. Né? Uma morte da qual não tem uma segunda oportunidade. A primeira morte a gente viu. A morte natural, ela tem solução para aqueles que aceitam a Jesus. Porque no grande dia, aqueles que aceitaram ele serão ressuscitados. Mas a segunda morte, essa é definitiva. Tá bom? E aí, meus queridos amigos, a gente tem todas as referências aqui, né? Dos textos bíblicos, a gente acabou não lendo elas, mas depois vocês podem acompanhar aqui no livro, anotar elas e ver que realmente, inclusive, né, no Antigo Testamento a gente traz bastante essa imagem aqui do juízo de Deus. Inclusive essa parte, né, que diz a respeito do livro do Cordeiro e o livro da vida. Esse livro da vida e o livro do Cordeiro é o mesmo livro, tá certo? O livro da vida, na verdade, a gente vai ver lá em Apocalipse, capítulo 21, que é o estudo dessa semana, o verso 27, é o livro do Cordeiro. E quando a gente viu lá em Daniel, capítulo 12, verso 1, a respeito, né, naquele tempo, se levantará Miguel, tá certo? E ele salvará o seu povo, todo aquele que estiver inscrito no livro. Que livro que é? É o mesmo livro. Né? Então, o livro da vida é o livro do Cordeiro, ele também é o livro de Miguel, do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que tiverem um nome inscrito nesse livro, eles estão protegidos contra a segunda morte e eles vão reinar com Cristo por toda a eternidade. Tá bom? Meus amigos, essa semana nós temos o último estudo, capítulo 21 e 22, onde nós vamos contemplar finalmente as bodas do Cordeiro. Nós vamos ter a visão ali da Nova Jerusalém, a cidade onde nós iremos habitar por toda a eternidade junto do nosso Salvador. Tá certo? Se esses capítulos 19 e 20 trouxeram uma certa angústia, né, por conta da morte, a destruição que ocorre, a gente encontra agora no capítulo 21 e no capítulo 22 regozijo, encontra conforto, encontra aqui alegria, pois a morte já não vai mais existir. Portanto, meus amigos, chegamos ao final do nosso estudo de Apocalipse. No próximo sábado, às 16 horas, o nosso último estudo, a Nova Jerusalém, capítulos 21 e capítulo 22, encerrando o nosso estudo em Apocalipse. E agora aqui eu deixo para vocês fazerem os seus comentários. Por favor, fiquem à vontade. Tudo certo por aí? Tranquilo foram esses capítulos? Sem dúvidas, né? Sem grandes mistérios. A gente percebe que conforme quando a gente chega na parte escatológica de Apocalipse, que é aqueles eventos que ainda estão para se cumprir, a gente não tem, vamos dizer assim, muitas informações históricas para tratar a respeito do assunto, né? Quando a gente estuda aquela parte mais histórica, que fala das igrejas, de toda a história, como ela vai ser, a gente tem mais comentários a ser feitos, porque a gente acompanha na história como que se desenrolou, né? Quando a gente chega na parte escatológica, como boa parte ainda não se cumpriu, então a gente não tem esses eventos históricos para estar agregando no estudo. Mas a gente percebe aqui que aquilo que está escrito já estava escrito desde o Antigo Testamento, né? A gente pega esses profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles, Daniel, né? Todos eles já falavam dos eventos que a gente consegue acompanhar aqui em Apocalipse. É lógico que eles falavam de uma maneira, como a gente gosta de falar, de dupla aplicação, né? As profecias, elas servem tanto para os tempos deles,
quanto também para o tempo em que nós estamos vivendo hoje. E aí, principalmente agora em Apocalipse 21, 22, a gente vai ver muito a linguagem de Isaías 60, né? Quando ele fala da nova terra, etc., ela vai ser bastante retratada aqui, que era uma profecia que vinha, né, desde do 7º século antes de Cristo. Meus amigos, alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Senão nós vamos abrir aí para os pedidos de oração e nós vamos encerrar o nosso estudo com a oração final. A gente vê, Preto, está funcionando aqui, dá para ouvir? Tá vendo? A internet está ruim. Tá travando um pouquinho. Agora sim? Tá, tô ouvindo. O que eu achei assim, interessante, né? A gente pode não ter elementos históricos, mas na própria Bíblia a gente tem, né, os elementos, né, para entender esses capítulos. Sim. É que nem lá, quando fala de Gog, Magog, né? Você vai lá para Ezequiel 39, você vê que ele era um inimigo de Deus, né? E esses capítulos tratam justamente da destruição, né, desse povo que era inimigo do povo de Deus, né? E aí João usa, né, essa mesma história para a escatologia quanto ao povo de Deus, né, espiritual, no final dos tempos. Mas uma coisa que eu gostei muito, que não tinha me chamado a atenção, é o título, né, que ele fala Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas antes ele fala, o seu nome é o Verbo de Deus. E lá no Evangelho, né, ele começa o Evangelho dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Exato. Né? Então, esse título que João dá para Cristo, né? Interessante. Sim. Não tinha sido chamada a minha atenção para esse título, né? Que João ele gosta de usar, né? A palavra encarnada, né? O Verbo encarnado, Cristo. Sim. E isso que você trouxe, a gente acabou passando por cima, mas representa justamente o Verbo, né, como o Deus criador, né? Aquele que pode recriar todas as coisas, porque a gente vê o cenário da sua vinda, um cenário de destruição, né? Vai acabar com tudo. Mas ele tem autoridade como criador, né, para julgar, para trazer o juízo e também para recriar, né? Que é o que a gente vai ver agora nos capítulos 21 e 22. E é interessante isso que você chamou a atenção, que ele usa, né, o verbo de Deus justamente para esse aspecto de Deus como criador, né? É aquele que tem autoridade para julgar, para trazer juízo, mas também tem autoridade para reinar e para recriar todas as coisas. Muito bom. Muito bom. Muito bom, meus amigos. Eu queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. Se você tiver algum pedido de oração, por favor, fique à vontade para trazer ele aqui para nós. E nós vamos encerrar com essa oração, tá bom? Eu peço oração pelo Pedro, nosso amigão aí que não tem vindo nos estudos, mas ele já fez anteriormente, né? Ele está muito corrido lá para ele, e ele também pede oração pela família. Tá? Então, se vocês puderem, por favor, orem pela Maria, amiga da Cleo, pelo Pedro também, pela família dos nossos queridos amigos. Eu queria fazer um pedido, acrescentar um pedido de oração aí para o Zé Maria, ele é esposo da minha amiga Irene, lá do Amapá. Ontem nós conversamos e ela está meio apreensiva com as complicações que ele teve essa semana e eu gostaria de que a gente intensificasse as orações pela saúde dele. Com certeza. Vamos orar sim, minha irmã. Pretinha, você faz a oração para a gente? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelos momentos que podemos estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos, pela liberdade também que desfrutamos. Querido Pai, que essas palavras, que a Tua Palavra na nossa vida produza, Senhor, os efeitos necessários para uma transformação, para uma entrega completa a Ti. E ao encerrarmos o estudo essa semana, que possamos
nos alimentar dessa esperança, renovar a nossa esperança no teu domínio e no teu controle sobre todas as coisas, e no seu poder de recriar todas as coisas, e recriar em nós um coração puro, inabalável, uma fé forte, para que possamos suportar os tempos de conflito que ainda estamos vivendo. E nós te pedimos, Senhor, que nestes tempos onde o conflito está mais acirrado, que o Senhor nos capacite, que o Senhor cuide, proteja, também cuide dos nossos queridos, aqueles por quem nós intercedemos, por questões de saúde, questões de emprego, lutas espirituais, problemas, conflitos emocionais, que o Senhor possa estar se movendo, teu Santo Espírito possa estar se movendo sobre a vida de cada um de nós, e que possamos ser protegidos pelos teus santos anjos. Amém. Também nessa nova semana, dirija-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, sem merecimento, mas em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus amigos, uma boa semana a todos. Próximo sábado nós temos o nosso último estudo, e no final desse último estudo a gente vai ter uma novidade para vocês, tá bom? Então, Deus abençoe a semana de vocês, uma boa semana, tudo de bom. Amém. Para vocês também. Tchau. Tchau, tchau.